Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre relações ecológicas. As relações ecológicas, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Harmônicas é quando um organismo se beneficia ou até mesmo os dois. E desarmônicas é quando um organismo se prejudica ou até mesmo os dois, tá bem? Então, primeiro a gente vai falar sobre as relações harmônicas. A primeira relação harmônica que a gente vai falar é o mutualismo. No mutualismo, as duas espécies, elas se beneficiam, ou seja, uma ajuda a outra. E é uma troca, né, entre elas, de ajuda, tá? Na protocooperação, é uma relação entre espécies diferentes e um organismo vivo realiza um benefício para o outro e todos dois apresentam vantagens. Mas, Jaceli, então, qual a diferença do mutualismo para a protocooperação? É que no mutualismo todos dois se beneficiam também, só que eles são dependentes, eles não vivem sem que aconteça esse mutualismo. Já na protocooperação, não. Claro que eles se ajudando é melhor, mas se não tiver ajuda, né, uma espécie não ajudar a outra aí, vocês vão ver aí que tem vários exemplos, também eles conseguem sobreviver. No mutualismo é necessária que haja essa troca de benefício entre as espécies. Na protocooperação, não. Se acontecer, ótimo, mas se não acontecer, a espécie também sobrevive. Outra é a sociedade. Na sociedade, nós temos vários indivíduos de uma mesma espécie reunidos e cada um faz uma tarefa, que é o caso do formigueiro, é o caso da colmeia. Então, né, na colmeia mesmo, umas abelhas vão ser operárias, uma só vai ser a rainha e outros vão ser o zangão, que tem só a função de copular a rainha. Então, cada um tem a sua função dentro da colmeia. Então, por isso que é uma sociedade, porque eles vivem em comum, né, em um lugar comum e um ajudando o outro, e cada um tem a sua função. E a colônia também é um tipo de relação harmônica, onde ocorre organização e divisão de tarefas. Porém, esses organismos estão ligados fisicamente, que é o caso das bactérias. Na sociedade, as abelhas, cada um tem uma função. Então, a abelha operária, por exemplo, vai lá fazer uma função. A abelha rainha vai fazer outra função. Os zangões vão fazer outra função. E aí, cada um tem a sua função. Mas eles vivem separados, né? Eles não vivem o corpo grudado no outro. Já na colônia, não. Na colônia, eles têm que estar ligados um no outro para que exista essa ajuda de um aí pelo outro, ok? Nós temos também o inquilismo. No inquilismo, são seres de espécies diferentes e um serve de abrigo para o outro. É como se assim, ter um inquilino ter uma pessoa morando na sua casa, tá? É mais ou menos isso. Isso traz prejuízo para o ser? Não, nenhum. Então, por isso que é uma relação harmônica, tá? A pessoa só mora ali, né? O ser só mora ali, ocupa a casa daquela pessoa, mas ela não traz prejuízo nenhuma para a espécie. E no comensalismo também, eles se beneficiam em relação à alimentação. Tem alguns peixezinhos que vivem próximos ao tubarão. Então, todos os restos dos tubarões, eles comem. E ninguém tem coragem de chegar perto do tubarão, né? Então, eles são defendidos pelo tubarão. O tubarão não se alimenta deles. Então, quer dizer, o tubarão não oferece perigo para eles. E eles, além disso, ainda comem os restos do que o tubarão está comendo. Então, eles são totalmente beneficiados nessa relação. E essa relação é chamada de comensalismo. Agora, nós temos também as relações desarmônicas. Como eu disse para vocês, nas relações desarmônicas, os seres já são prejudicados.
tem algum prejuízo entre eles. Às vezes uma espécie beneficia, mas a outra se prejudica, né? Que é o caso do parasitismo. No parasitismo a gente tem o hospedeiro, que é aquela pessoa que abriga um outro ser. Quer dizer, é o caso dos vermes que vivem no nosso intestino. Eles são parasitas. Por quê? Porque eles não produzem nada. Eles sugam os nossos nutrientes e não oferecem nada em troca pra gente. E nós somos os hospedeiros. A gente deixa que eles habitem ali na gente, tá? E claro que isso traz prejuízo pro nosso corpo, tá? E os parasitas, eles podem ser ectoparasitas, quando eles vivem fora do corpo, que é o caso do piolho, por exemplo, que vive na nossa cabeça, do carrapato, que vive aí nos pelos dos animais. E nós temos também os endoparasitas, que é o caso aí dos vermes que eu falei para vocês. Outra relação também, que é considerada desarmônica, é o predatismo. O predatismo vem de presa, né? Vem de predação. E o que é? São aqueles animais que capturam as presas para servirem de alimento. Então o que acontece? Uma espécie é beneficiada, porque ela vai se alimentar. Mas a espécie que morre, claro que não vai ser beneficiada, né? Gesseli, mas é necessário, eles precisam caçar e pescar esses animais para sobreviverem, certo? Só que isso eles não deixam de ser chamados de predadores, tá? É o caso do leão, por exemplo, que é um predador, né? Mas na verdade quem caça mesmo são as leoas, tá? Elas que caçam, então eles capturam as presas, né? E existem, como eu falei com vocês, né, sobre as cadeias alimentares, pode existir que ora ele é predador e ora ele é presa. Quer ver um exemplo muito clássico? É o gafanhoto. Por exemplo, o gafanhoto, ele come formigas. Então, nessa hora, ele é predador, porque ele está comendo formigas. Mas o gavião se alimenta do gafanhoto, aí ele já vira presa. Quem é o predador é o gafanhoto. É o gavião, tá bem? Ou até mesmo outro pássaro. Tem também outra relação chamada canibalismo. Nessa relação de canibalismo, o que faz? Um ser da mesma espécie se alimenta do outro. Então, vamos dizer assim, é como se nós comêssemos carne humana. A gente seria aí um canibal, né? Porque a gente existe até tribos indígenas, não sei se hoje isso acontece, que faziam isso, que comiam carne, né? Às vezes a pessoa morria, né? Na guerra, alguma coisa, e eles comiam a carne humana. Mas isso é mais comum no meio dos animais menos desenvolvidos, tá? Eles comem aí os animais, às vezes mesmo comem mesmo até para pós-cópula, né? Que é o caso da viúva negra, que ela faz isso. Nós somos até considerados predadores. A gente faz predatismo. Por quê? Porque a gente se alimenta de vários animais, né? A gente caça, a gente pesca. Jaceli, mas eu não pesco, eu não caço, mas alguém faz isso por nós. E aí a gente vira predador também, tá? E outra relação desarmônica é a competição. Geralmente essa competição acontece entre indivíduos da mesma espécie. Eles competem geralmente por ambiente, né, para habitar uma certa região, ou mesmo por uma fêmea, ou até mesmo pela alimentação. Quando a alimentação começa a ficar muito escassa, eles acabam brigando ali, né, competindo, né, brigando é um termo muito feio, eles acabam competindo aí pela alimentação e pela fêmea e também pelo abrigo, tá? Jaceli, isso é ruim? É ruim sim, porque uma espécie vai ficar prejudicada, mas é a lei da natureza, tá, gente? Isso precisa acontecer. E como acontece de forma bem equilibrada, não causa prejuízo nenhum para o meio ambiente. Só há prejuízo no meio ambiente, gente, quando há uma interferência ou humana, como eu já falei com vocês em outras aulas, ou mesmo da própria natureza. Bem, vocês vão fazer as atividades da página 58, 59, que tem um texto aí, e 60,
e aí vão começar a fazer as atividades do Já Conquistei, na página 61 e 62, ok? Aí as próximas a gente faz na próxima aula. Então, ó, beijinho, tchauzinho.